Eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E dando continuidade às nossas lições do nosso quarto trimestre de 2023, esta lição maravilhosa que tem como título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa lição será estudada no dia 20 de outubro de 2024. Lição de número 3, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. Vimos na lição passada as promessas de Deus para a nação de Israel. E nosso textuário é um textuário muito maravilhoso que se encontra na carta do evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade prática diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder, de glorificação final no nosso corpo. Essa lição vai tratar justamente do que Deus tem preparado para a igreja. Nossos objetivos da nossa lição, nosso primeiro bloco é apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Nosso bloco 2 é pontuar os efeitos das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. E nosso tópico 3 é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Nós temos 3 tópicos. Esses tópicos nós temos a promessa da natureza de Deus para a igreja. Nós temos o subtópico 1, promessas de sinais sobrenaturais, as promessas do revestimento de poder e as promessas de revestimento que vai trazer algo da parte do Senhor. Nosso tópico 2 é as promessas de Deus para a igreja, promessas de vida eterna, promessas de poder e a promessa de glorificação. Vamos entender isso aqui hoje. Nosso tópico 3 é as condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer, é preciso ser fiel e é preciso obedecer a Deus. É interessante que sabemos que a nossa igreja, a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus, ela tem algumas dimensões. E que dimensões são essas que Deus tem preparado para a igreja? Por exemplo, na extensão da igreja, numa dimensão social, ela é visível, a igreja é visível, se refere a uma congregação que se reúne em um prédio, né? A igreja visível abrange todas as igrejas locais, em todos os lugares, mas também tem a sua dimensão espiritual que Pedro falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Do modo invisível, que consiste que todos os crentes em Cristo, quer estejam vivos ou mortos, do mundo inteiro em todos os tempos. Então essa é a parte invisível onde Deus vai arrebatar a sua igreja. No tempo, né, tanto faz militante ou triunfante. Militante, ela designa que os crentes vivam hoje sobre a terra, né? Membros que lutam contra os poderes do diabo, contra as hostes celestiais, certo? Onde Paulo mesmo menciona que temos que vencer a carne e combater um bom combate. Do modo triunfante, é um desígnio de todos os crentes que já falecidos, que se encontram salvos e tem a alegria indiscutível e indescritível que está no gozo do Senhor neste momento. E no espaço nós temos local e universal, que consiste de todos os crentes se reúnem em um determinado local e podem ser até contados, né? Da maneira universal, todo o povo que pertence a Cristo, não importa onde ele possa estar. Então, estas são as dimensões da igreja. Na nossa introdução, o autor deixou bem claro aqui que a Igreja de Cristo, ela é portadora, certo, de promessas gloriosas. E é interessante que tanto a igreja ela é idealizada pelo Pai, edificada por Cristo
e guiada pelo o Espírito Santo. E o mais interessante é que, quando nós conceituamos a igreja, é um corpo vivo de Cristo que está profundamente enraizado na teologia cristã com a eclésia, né, ou eclésia, e que se reflete a um cumprimento eterno do plano de Deus que abrange desde a consumação da história. Em Efésios, capítulo de número 1, verso 22 e 23, Paulo descreve a igreja como um corpo de Cristo, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas. É uma visão que Paulo ele apresenta à igreja não como uma instituição temporal, mas uma expressão tangível da presença de Deus aqui na terra, porque ela foi idealizada por Cristo e é guiada pelo Espírito Santo. E além disso, de termos a presença de Cristo, a igreja é destinada a realizar os propósitos de Deus da redenção, restauração de toda a humanidade. Sabemos que existe um plano eterno da parte do nosso Deus, que Flávio Josefo, em sua obra, A História Judaica, ele destaca que a noção de Deus é um plano sobrenatural proveniente, cuja mão de Deus está presente em todos os eventos da igreja. Olha só que maravilha! E Deus, segundo Irineu de Lyon, Deus tem um plano eterno para toda a humanidade, que culmina na igreja local, como também a parte de uma nação de Israel. E ele diz que o plano de Deus salvífico está em todo lugar, que se concretiza no meio da união dos crentes. Veja que maravilha e que privilégio é servir ao Senhor Jesus Cristo. Nosso tópico 1, nós temos a natureza da igreja. Vai falar sobre alguns poderes da igreja, poderes sobrenaturais, onde Mateus ele se refere a um poder sobrenatural, e Marcos ele vai mais além desse poder sobrenatural. E o mais interessante é que quando Marcos ele mostra esse poder sobrenatural da igreja, ele diz que ide e pregai, ensinando a todas as nações. Ele ainda diz assim: e estes sinais seguirão ao que crê. Olha só, quando a igreja ela sai para evangelizar, lá em Marcos 16 e 15, disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que crê. Olha só onde esses sinais ele segue os crentes. E em Mateus capítulo 28, Jesus disse: ide e ensinai de todas as nações. Por meio do sacrifício expiatório de Cristo, nós fomos feitos como sua igreja, seu corpo, sua noiva. Isso é notório em todas as escrituras. Não podemos esquecer, em hipótese alguma, tanto na obediência e santidade que são requeridas para usufruirmos plenamente dessas promessas. Então nós temos que estar em comunhão com Deus, levando o evangelho com poder e autoridade do Espírito Santo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, até as bodas do Cordeiro, onde nós iremos nos encontrar. Então, as promessas de Deus têm sinais sobrenaturais para a igreja, como uma dimensão vital para o ministério do cristão, que é um testemunho do poder de Deus agindo em meio a todos os crentes, isso de forma tangível, onde as pessoas possam ver. Jesus deixou bem claro, como já falei: e estes sinais seguirão ao que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olha só, todos serão curados. Então estes sinais são vistos como uma confirmação da veracidade do Evangelho, de uma manifestação da presença ativa do Espírito Santo. Na introdução, deixou bem claro que a igreja ela é guiada pelo o Espírito Santo de Deus. E o Wisby, ele deixa bem claro em seus comentários, ele destaca que os sinais não são o fim em si mesmo, como muitos dizem, mas servem para confirmar a autenticidade, o valor, o propósito da mensagem do Evangelho,
tanto para os primeiros cristãos como para os dias de hoje. Ele também destaca que a maneira que o Espírito Santo ele opera na igreja é de modo tangível, confirmando assim a mensagem contínua e viva da poderosa presença e da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Veja só quantas promessas de Deus aqui nós temos no nosso tópico 1. Promessa de revestimento de poder. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor deixou bem claro: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude aqui é dunamis. O que é dunamis? É uma habilidade que nós vamos receber do Espírito Santo, um encorajamento do Espírito Santo para sairmos do poder de Pentecoste, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo e estar pronto para morrermos com Ele. Então, este é um testemunho claro disso. Um exemplo bíblico disso foi nos dias de Pentecoste. A promessa foi cumprida lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Atos 2, que todos foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando a palavra com ousadia. Isso diz as Escrituras. Já na aplicação prática, na vida do cristão hoje, precisamos do mesmo poder do Espírito Santo para viver como testemunha eficazes de Cristo, como também termos permitido que o Espírito Santo nos guie e nos capacite em todos os dias das nossas vidas diárias. Veja quantas promessas o Senhor tem para a sua igreja. Meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2 com o tema A Promessa de Deus para a Igreja. E nosso primeiro bloco é a promessa da vida eterna. Lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. Sabemos que uma das principais promessas de Deus, mas só lembrando que na Bíblia nós encontramos 8.500 promessas, tanto direta como indiretamente. Mas o Senhor, o próprio Deus, ele 7.500 vezes na Bíblia, ele é autor das suas promessas. Então, 1.000 são feitas de forma aleatória por homens, mas 7.500 é feita pelo próprio Deus. Então, a promessa da vida eterna é um fato, é cerne do Evangelho de João. Como João 3:36, ele afirma que quem crê no Filho tem a vida eterna. A vida eterna, de acordo com a teologia cristã, não é meramente uma extensão de uma existência, mas uma vida em plena comunhão com Deus, que é uma participação da natureza divina e uma existência e uma experiência livre de quê? Da corrupção e do pecado. Nós precisamos abandonar este tipo de situação, porque esta promessa está profundamente enraizada de quê? No plano redentor de Deus, que reflete o seu amor incondicional pela humanidade. Que lá em João 3,16 deixou bem claro, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Muitos comentaristas da Bíblia, em suas demais explicações, ele reconhecia que essa promessa da vida eterna era uma esperança futura, ainda que de maneira restrita, e estava relacionada a uma restauração de Israel, o rejeitamento de Israel e uma nova natureza, uma nova promessa, onde os comentaristas deixou bem claro, utilizando a palavra, veio para o que era seus e os seus não receberam. Então, essa promessa está de modo que não limita a presença de Deus, mas envolve uma existência eterna da presença de Deus. O Wesley também ele comenta que a vida eterna não é apenas uma bênção futura, mas uma realidade presente para todo crente. Ele salienta que o verbo no presente, quem crê no Filho tem a vida eterna, significa o quê? O que ele disse estar no presente? Tem, olha só, não terá, mas ele disse tem. Tanto simboliza
o presente como o futuro. Significa que a vida eterna começa no momento da fé em Cristo. Olha só, quem crê no Filho tem. Então isso já é uma promessa de vida eterna. Mas a vida eterna também, eu tenho que estar em plena comunhão com Deus, que reflete profundamente sobre essa natureza de vida eterna. Como eu vou ter uma vida eterna sem eu estar em comunhão com Deus? Porque a vida eterna é a essência da comunhão com Deus. E o mais interessante disso é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 2, ele deixou bem claro que nós, através da nossa fé, através do nosso relacionamento com Deus, certo? Um relacionamento de qualidade, iniciado na terra pela fé, será aperfeiçoado, olha só, na eternidade, quando os crentes vamos ver o Senhor Jesus Cristo face a face. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, onde o apóstolo Paulo ele menciona que nós o veremos face a face. E John Hill, em seu comentário, ele diz o seguinte: o que ele acrescenta? Que a vida eterna também envolve uma transformação, olha só, moral e espiritual. Não só moral, mas ela abrange os dois requisitos. Olha só, a promessa da vida eterna para a igreja. É tanto que no nosso tópico 2 fala promessas de poder. Eu tenho a vida eterna, mas eu também tenho as promessas de poder. Como já foi lido lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus afirma que mas recebereis poder do Espírito Santo, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a promessa de poder, ela é central em que? Para a missão da igreja. E uma das mais significativas manifestações da graça divina sobre todo o crente, existe essa manifestação. Então, essa capacitação de poder sobrenatural foi dada por Jesus a quem? Aos seus discípulos, antes de sua ascensão, certo? Com a promessa explícita de quê? De que eles receberiam para capacitar a sua missão no mundo. E ele ainda disse mais: e sereis minhas testemunhas. Então, para testemunhar de Cristo em todo o mundo. O mais interessante é que essa palavra testemunho é marte, no grego. Se refere o quê? Tanto a testemunhar, como estar pronto para morrer. Então, a partir desse momento, o poder divino passa a ser uma característica distintiva da igreja, que atua sob autoridade e o dinamismo do Espírito Santo. E nesse propósito é para testemunhar que isso é uma promessa que enfatiza que o poder prometido à igreja não é simplesmente para beneficiar indivíduo ou pessoas individualmente ou ter autoproclamação em hipótese alguma, mas para o cumprimento de uma grande comissão. O Senhor também, quando ele argumenta que o propósito do Espírito Santo era capacitar todos os crentes para testemunhar de forma eficaz, olha só, testemunhar de forma eficaz o Senhor Jesus Cristo em todas e quaisquer circunstâncias. O poder que desce sobre a igreja é para tornar a mensagem do Evangelho visível e audível ao mundo. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para Pedro, e a gente às vezes aprende de uma maneira equivocada, ele diz: edificarei a minha igreja. Observe isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o inferno batendo na porta da igreja, não, mas é a igreja que vai bater na porta do inferno. Olha só o que diz: e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Que negócio maravilhoso. Flávio Joséfo, ele fala que esse poder é um poder para operar milagres. Nas observações históricas, em um período intertestamentário, ele fala sobre figuras que realizavam atos extraordinários em nome de Deus. Ele ainda mostra assim que
a igreja, que ele disse que vimos o poder da igreja prometido de maneira clara em sinais e milagres, que ele dizia que especialmente que após o Pentecoste, quando eu lembro que o apóstolo Pedro, antes dele ser guiado pelo Espírito Santo, ele andou com Jesus, traiu Jesus, cortou a orelha de soldado. Quando Jesus foi pego, ele voltou a fazer o que fazia antes, mas quando ele chega na porta do templo, que aquele mendigo olha para ele esperando receber alguma coisa, ele diz: olha, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele estava cheio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, levanta e anda. Veja só que através da obediência, da manifestação do poder manifestado através de Pedro, ele conseguiu curar aquele paralítico. E além do mais, saiu para testemunhar de Cristo, e na sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem ao Evangelho, ouvindo as boas novas de salvação. Olha, meu querido, o quanto temos de comentário para essas duas lições, esses dois tópicos maravilhosos, mas ainda não acabou. Voltamos já já com o bloco 3, com o tema Condições para viver as promessas de Deus. Mas lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Voltamos já, não saia do seu local. Olá, meus queridos, voltamos agora para o bloco 3, nossa parte final, condições para viver as promessas de Deus. O nosso subtópico 1 diz: é preciso crer. Isso de fato a fé é um fundamento essencial para experimentar as promessas de Deus em nossas vidas. Sem fé, como diz lá o texto em Hebreus, é impossível agradar a Deus e, consequentemente, viver justamente o cumprimento dessas promessas. As Escrituras, elas nos ensinam que perseverar na fé é uma condição indispensável para viver uma manifestação de que Deus prometeu. Jesus, ele frequentemente destacou a importância da fé, dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Isso lá em João 11, verso 40. Então, a fé não é apenas um ato inicial de crença, mas uma postura contínua e confiança de que? De total dependência em Deus, especialmente em tempo de provações, que faz com que a gente espere algo determinado ou algo prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, à medida que enfrentamos desafios, incertezas ou qualquer tipo de necessidade, nós nos lembramos dessas promessas. Essas promessas fazem com que a nossa fé ela seja renovada, certo? De modo crucial. Em Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo exorta, deixou bem claro que todos os crentes, eles se fortalecem no Senhor e na força do seu poder. Mesmo diante dessas medidas, desses enfrentamentos e desafios, temos que ter fé, porque crer nas promessas de Deus, certo? Implica não apenas em acreditar que Ele é capaz de cumpri-la, mas também confiar em todo o tempo e principalmente a seu tempo e em seus caminhos, porque o texto é claro lá de Isaías, diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas que muitos ali em Hebreus 11 provaram a fé. Abraão foi um exemplo disso, que é celebrado lá em Romanos capítulo 4, do versículos 18 ao 21, diz que ele esperou, né? E essa esperança, ela traz a esperança, aliás, essa esperança, né, de provar no meio da fé que Deus seria fiel e iria cumprir a sua promessa de lhe dar um filho, mesmo quando tudo parecia contrário, como nós vimos na lição anterior.
Então, ele esperou e essa espera, ela traz a esperança. Além de termos fé, é preciso ser fiel. Isso é notório. É tanto que lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, o apóstolo João, ele deixou bem claro, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Observando bem esse texto de ser fiel, o apóstolo Pedro, ele pergunta lá em Mateus 19, verso 27, ele diz, Senhor, que recompensa nós teremos? Nós deixamos tudo e te seguimos. Vemos que Abraão, através da sua fidelidade, ele deixa a sua terra, a sua parentela e vai para uma terra que nem ele sabia, que o Senhor não tinha nem designado ainda. Mas ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Lá em Mateus 19, verso 27, Pedro diz, Senhor, nós já abandonamos tudo e te seguimos, que recompensa nós teremos? O Senhor diz, olha, em verdade eu te digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração, o Senhor diz bem claro, se vocês forem fiel, quando vocês chegarem no céu, vocês vão sentar sobre 12 tronos, no verso 28, e vão julgar as 12 tribos de Israel. Então a promessa que ele fez era sobre fidelidade, que se eles esperassem as promessas de Deus, eles com certeza iriam ser regenerados através da sua promessa. Então, ser fiel significa permanecer firme na aliança de Deus, cumprindo os seus mandamentos, confiando em suas promessas, independentemente das circunstâncias adversas. Nós temos lá um quadro de heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, e mais na frente ele diz que muitos morreram sem alcançar a promessa, mas um cumprimento de uma promessa muito melhor, que era justamente o ato de ser regenerado. Então, a fidelidade, ela se manifesta em situações de grande adversidade, né? Como vemos lá Daniel, Jó, que mesmo enfrentando perda dos filhos, Daniel em meio à cova dos leões, Jó com a saúde debilitada, mesmo assim ele confiou. Ele disse, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Veja só que ato de fidelidade de Jó. E Daniel orava 3 vezes ao dia e isso o livrou da cova dos leões. E por último, é preciso obedecer. Isso é notório porque a obediência à palavra que está aqui, ela é uma condição fundamental justamente que suas promessas se cumpram na vida de um indivíduo. Nós vimos que as promessas de Deus para nós, elas são condicionais. Existe uma situação, eu quero ou eu não quero. Se eu quero ser salvo, eu tenho que seguir os caminhos. Se eu não quero ser salvo, eu não sigo os caminhos. Mas a promessa que ele fez de dar ao seu filho foi incondicional. Ele não precisou de homem algum. Mas desde o início, as escrituras, elas enraizam e enfatizam a importância de obedecer à vontade de Deus como caminho para experimentar as promessas de Deus. É tanto que eles vai a Abraão, você vai, obedece, sua descendência vai lá fora contra as estrelas, porque vai tu e ser uma bênção. Então, este é um modo de cumprimento para que a obediência, essa instrução, ela seja crucial para que nós, adquira e recebesse o poder do Espírito Santo de Deus para podermos ser capacitados em cumprir toda a missão, em testemunhar e obedecer a palavra de Deus em todo o mundo. Então, a obediência, na perspectiva bíblica, não é apenas uma ação externa, mas uma expressão de quê? De um coração submisso a toda a autoridade de Deus. Então, meus queridos, vejam quanto temos de informações para passar para todos vocês. Todo professor, a lição muito maravilhosa. Lembrando também que lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz que eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Vemos que a história do povo de Israel serve como uma advertência poderosa às consequências da desobediência. Então, obedecer é um fator fundamental para a Igreja de Deus. Então, aprendemos nesta lição que a promessa de Deus são sinais sobrenaturais e é uma garantia de que Deus deseja manifestar o seu poder
através de sua palavra, né? Que a promessa da glorificação aponta para um futuro glorioso que aguarda, que todos nós aguardamos a sua vinda, todos os remidos, né, a cada vinda, para viver plenamente as promessas de Deus. Existem 3 condições: crer, ser fiel e obedecer. Então, meus queridos, chegamos ao final. Lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Mas também lembrando que esta aula e nenhuma outra substitui a aula presencial aos domingos. Muito obrigado, fique com Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém.